quando a mensagem levai, Jesus em breve virá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia teve o seu surgimento no ano 1863, no Michigan, alguns anos após o grande desapontamento que aconteceu no movimento milerita. Pessoas valorosas se esforçaram para levar a mensagem do Advento não apenas para os Estados Unidos, mas também compartilhar a mensagem por diversos locais no mundo, até que em 1896 a mensagem adventista chegou ao Brasil. Alguns anos se passaram e em 1903 a mensagem adventista estava quebrando mais uma barreira, chegando também a Salvador. E mais especificamente em 1905, a primeira família adventista se estabeleceu aqui em nossa cidade, compartilhando ainda mais a mensagem de esperança pela região. Muitos anos se passaram, muitas igrejas começaram a surgir nos bairros e distritos de Salvador, até que em 1978, após uma semana inteira de estudos que foram realizados pela ABBI, Associação Brasileira do Bem-Estar Integral, na época, é que surge então o embrião daquilo que seria conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia de Brotas. A primeira localização da nossa igreja, ou melhor, do pequeno grupo de adventistas, foi um pequeno espaço alugado ao lado do que hoje conhecemos como Frigorífico do Mané, que à época também era um outro frigorífico. Eu sou filho da irmã Valdelice de Abreu, uma das fundadoras da igreja aqui de Brotas. Antes dessa igreja existir, minha mãe já era batizada, adventista. Nós já frequentávamos a igreja adventista na Central e vi toda a criação, todo o começo dessa igreja daqui de Brotas. Começou esse movimento aqui em Brotas, né? As palestras de um movimento que teve aqui na Dom João VI, a ABBI, um circo que montaram. E depois desse circo que movimentou toda a localidade aqui, foi criado foi dado, né, cedido o espaço ali no açougue do Mané, do lado do açougue. Já tinha um açougue, não era do Mané, era um outro nome, porém um pequeno espaço que foi cedido. É uma alegria falar da igreja de Brotas, porque foi uma igreja que surgiu assim pelo entusiasmo do pastor Santana e de todos os que vieram da igreja central para cá. Veio um grupo de 60 pessoas da igreja central para cá, para ajudar na formação da igreja. Eu morava em Brotas. E quando eu me casei, eu vim morar em Brotas. Eu era ancião lá na igreja central, era um dos anciãos lá. Eu vim para cá, para Brotas, para dar um apoio aqui, um suporte aqui aos irmãos da igreja de Brotas. Desde quando começou as conferências, começou também, antes de a ABBI vir para cá, já nós estávamos trabalhando, procurando o terreno. Quando a ABBI se instalou, nós já tínhamos o terreno e começamos trabalhando no terreno. Quando terminou as conferências, a igreja estava pronta. A gente entrou para a igreja. Inacabada, porque ainda tem muitos esses troncos de madeira no meio do salão. Mas com os dias foi melhorando. A minha mãe, todos conhecem como Palmeira, é muito conhecida aqui na Igreja Adventista. E a minha mãe, ela praticamente fundou essa igreja, na Igreja Adventista, era um circo aqui. Quando meu irmão falou para ela, meu irmão Jorge, falou para ela que abriu uma igreja adventista, convidou para ela participar e ela foi. Foi amor de primeira vista. Então a minha mãe, ela se converteu, tomou estudo, se batizou. Conheci muitos irmãos também que estão dormindo no Senhor. Foi um batismo grande, porque foram 140 e poucos da conferência, mais os que vieram da Central, e mais outros que ficaram também, que não se batizaram imediatamente nas conferências, mas foram com o tempo sendo preparados, então foram se decidindo aos poucos, sempre tinha batismo. Anos foram se passando e a igreja de Brotas, que era apenas um pequeno grupo, se tornou uma linda igreja que cada vez mais anunciava a volta de Jesus. Assim, muitas pessoas chegaram à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Brotas
e fizeram parte também dessa história. Aos 11 anos, eu fui batizada na Igreja Central. Já jovem, um dia eu resolvi visitar a Igreja de Brotas, em 1980. E aí, gostei muito da igreja, né, dos membros, fiquei encantada. Amadureci um pouco a ideia e depois vim definitivamente, né, pedi minha transferência à Igreja de Brotas. Participei do coral, né? Tínhamos um coral aqui muito legal, muito bom, inspirador. Fiquei como professora dos primários durante muito tempo. Eu, a irmã Maísa, que era a esposa do João Viana, e mais tarde com a irmã Solange, do Piniquim. Fui batizada pelo pastor Pimentel em junho de 1981. É uma época marcante para mim, porque o Papa João Paulo estava aqui. Ele estava fazendo uma palestra lá no Tamagares, aqui na Cidade Baixa, de Salvador. E ele estava me batizando. A igreja era pintada de azul. E isso criou um impacto muito grande na minha mente. A impressão que eu tinha de estar entrando no céu. Era o céu que o católico imaginava que pudesse ser azul. Eu conheci a Igreja de Brotas em 1982. E eu tenho boas lembranças, porque eu tive o privilégio de conhecer pastor Pimentel, que foi aquele pastor que apresentou o nosso filho Jonatas. Também eu tive o privilégio de conhecer pastor Demóstenes, pastor Ari, pastor Edson. Só que eu só vim me batizar em 2000, porque eu sou radialista e tinha problemas com a minha profissão, com o sábado. Fui professor, que até hoje eu continuo, professor de classe. Eu fui uns 15 anos, mais ou menos, 15 a 16 anos, como ancião desta amada igreja. Eu me lembro muito bem, com muita saudade, do JA existente nesta igreja, tão belo, tão maravilhoso, que era como que fosse um cenário da TV Novo Tempo. Naquele tempo, Carlito, o irmão do nosso irmão Plácido, fazia aqueles cenários fantásticos. Programa do Dia das Mães emociona as mães da igreja. Conferência Balaral, bairro do Engenho Velho. A Casa Publicadora Brasileira é vida artística. Realizado congresso sobre anjos na Itália. O seu jornal JA está começando agora. Até aqui conseguimos ter um pouco da experiência de como começou a história da Igreja Adventista de Brotas. E a nossa história também está recheada de momentos de festa. Muitas lembranças ficam dessa época. A minha chegada aqui na Igreja de Brotas foi através de uma amizade que eu tinha com o Raimundo, que me falou muito da Igreja Adventista, do grande conflito, e eu uma vez tive o interesse em vir sozinho para a Igreja de Brotas, para conhecer como era a Igreja Adventista. Quem me deu o estudo bíblico foi Anivaldo Souza, sou membro da Igreja de Brotas desde 1984. A igreja vivia bem cheia, era bem ativa, né? Muito missionária. O trabalho missionário aqui era muito grande.
A gente está sempre ativo, sempre no horário das 14 horas, a gente tinha um trabalho missionário aqui. E era bem ativo dele. Eu me lembro que eu era diácono e tinha muitas chaves aqui para ter só a entrada da igreja. Era muitas chaves, muitos cadeados. E tinha um jardinzinho aqui que foi desativado e hoje está no estado. Uma dificuldade incrível para abrir aquela porta. Nós nos sentimos honrados de estarmos aqui falando a vocês do carinho, do amor que nós temos por essa igreja. Porque nós, quando chegamos em Salvador, fomos abraçados por essa igreja. Eu me recordo muito bem do irmão Cícero. Foi o irmão Cícero que foi na minha casa me buscar para frequentar a igreja de Brotas. Isso ficou gravado na minha vida, no meu coração. Também lembramos que o pastor Demóstenes, mais Marlice, isso ficou marcado. Brotas ficou marcado em nosso coração. Na verdade, Brotas foi um marco na nossa caminhada cristã. Brotas nos acolheu nos momentos que mais estávamos precisando. Tínhamos encontros de família. Sim. E isso nos fez nos sentir abraçados, acarinhados por essa igreja. Lembro-me de quando chegamos em Salvador, não conhecia ninguém e de repente alguém chamou no portão, Vitor, Vitor. E quem era? O irmão Plácido e a irmã Assunção. Esse casal maravilhoso aí nos adotou e não nos largou mais. Nós nos batizamos na Boca do Rio, no distrito de Brotas, né? Distrito de Brotas. E nós nos batizamos, eu e o Vitor, e de madrugada eu fui para o hospital. E logo nasceu meu segundo filho, que era uma menina, a Cristiane. E depois nós mudamos para Brotas, né? E continuamos lá. E fomos acolhidos por essa igreja maravilhosa, muito acolhedora. Ajudei no departamento infantil. E a família do irmão Farias, as filhas deles, muito nos ajudaram naquela parte de arte. Ficavam até tarde da noite ajudando a fazer, no 13º sábado, fazer a arte, né, para ficar bonita a programação. E aí, em Brotas, conheci a irmã Vera, com o irmão Gilson, a irmã Lili com o Rubens, a Socorro, o Francisco, a irmã Marlice, pastor Demóstenes. Alô pessoal, meus irmãos queridos, um grande abraço para todos. Aqui é o pastor Demóstenes e a irmã Marlice, minha esposa. Nós estivemos pastoreando a igreja de Brotas e todas as demais igrejas do distrito durante o final dos anos 80. Um período de muito trabalho, muitos desafios e, pela graça de Deus, muitos sucessos. Meu grande abraço aí aos anciãos da igreja, aos oficiais, a todos os presentes. Felizmente não podemos estar aí, mas de coração estamos juntos, no mesmo ideal, na mesma fé, na mesma esperança da breve volta de Jesus. Deus abençoe a todos e orando para que essa igreja esteja preparada para encontrar o Senhor nos ares quando Ele voltar. Maranata. Meu nome é Paulo César, né? Paulo César Chagas Ferreira. Eu fui pastor em Brota entre os anos de 1999 até 2001. Então ficamos ali três consecutivos anos, né? 1999 até 2001. O primeiro empenho que os irmãos tinham, né? Na época o ancião era o irmão Jorge, né? Dr. Jorge, e auxiliado pelo irmão Farias. E havia assim, um empenho muito forte de desenvolver os pequenos grupos, né? A gente tinha praticamente um pequeno grupo em cada casa de um desses líderes aí, né? E foi graças a esses esforços, os irmãos que se abriu a igreja do Bela Vista. O distrito era um distrito muito bom. Através da igreja do Engenho Velho de Brotas, a gente abriu a igreja do Matatu. Então foi avanços bons ali para poder fazer com que a igreja ali crescesse, né?
E a segunda coisa que mais marcou era realmente o relacionamento, né? O relacionamento com os irmãos. Eu não vou dizer para você que a igreja de Brotas foi a minha melhor igreja. Porque se eu disser isso, esse vídeo vai passar aí para o público, né? E alguns vão me matar. Mas foi um dos melhores distritos, né? Um dos melhores distritos pelo qual eu já passei, né? Mas, como nem tudo na vida são flores, nós também passamos por muitas perdas, que fizeram cada vez mais desejarmos o breve retorno de Jesus. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos, porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Nós vivemos experiências maravilhosas na Igreja de Brotas, ao longo desses 46 anos. Dentre elas, momentos emocionantes que aconteceram em muitos batismos. Eu sou o pastor Adilson, fui pastor no distrito de Brotas de 2002 até 2007. Graças a Deus, foi um bom período aí que nós tivemos com os irmãos de Brotas, que até hoje deixam-se muitas saudades no meu coração. É difícil a gente definir assim, um episódio que tenha marcado muito a gente, né? Mas eu lembro-me que na igreja de Brotas, naquela época, né, nós tínhamos uma liderança assim, muito forte, assim, muito comprometidos com a fé e com a propagação das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Isso era uma marca da igreja de Brotas, né? A gente via os irmãos muito empenhados com a propagação do reino de Deus aí na região. Eu acredito que o maior desafio que nós tínhamos é justamente alcançar a comunidade de Brotas, fazer com que a igreja fosse relevante aí no bairro. Não apenas uma igreja, né, ou mais uma igreja, mas uma igreja relevante, que deixasse a sua marca, a sua identidade,
que se porventura fechasse as portas, a comunidade, o bairro, sentiria falta. Quando eu visitei a igreja, eu lembro de ter recebido um lápis que tinha uma cabeça de palhaço feita de isopor. Essa é a lembrança mais antiga que eu tenho do meu primeiro contato com a igreja. Um tempo depois, alguns anos depois, a minha mãe matriculou a mim e aos meus irmãos no Clube de Desbravadores. Falar do Clube de Desbravadores, para mim, é falar de lembranças que eu guardo no coração com muito carinho. Embora eu não esteja mais fazendo parte das atividades do clube já há alguns anos, não tem como deixar de reconhecer o impacto e a influência que essa atividade específica da igreja ela tem na formação e na vida, né, de juvenis e adolescentes, que é o que nós éramos na época que conhecemos o clube. Então ali eu lembro que estava à frente do clube nessa época Vandete, que é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho até hoje. Foi a pessoa que deu estudo bíblico para mim e os meus irmãos. Ela vinha aqui em casa, às vezes durante a semana, para fazer essa parte do estudo bíblico. E através dessa influência nós aprendemos a amar a Cristo. E nesse mesmo ano nós fomos batizados, graças a Deus. Eu cheguei aqui na igreja de Brotas em 2006. Eu conheci a igreja de Brotas, na verdade, lá na tenda, né? E aí em 2006 eu vim para aqui, para a igreja. Eu tinha uma tia que ela foi quem conheceu o rapaz que cedeu esse terreno, vendeu, né, para a igreja. E aí começou a construir, na verdade, a igreja. Meu pai, ele foi uma das pessoas que ajudou aqui na construção, junto com o irmão Antônio. Também gostava muito dos acampamentos, que era realmente aqueles acampamentos que deixa saudade na gente, né? Porque era acampamentos de aventura. Então eu sinto falta desse momento, desses pastores, porque são coisas que a gente tinha assim, mais contato assim, diretamente com a palavra de Deus. Outra fase muito importante da Igreja de Brotas foi o período da Reforma, onde uma nova fachada foi feita, trazendo uma boa novidade para a Igreja de Brotas. Nesse período, muitos desafios foram vencidos. Eu participei da Igreja de Brotas por 30 anos corridos. Eu cheguei à igreja na época do pastor Pimentel, em 1985, e permaneci até 2018. Nós tivemos um período de reforma da igreja, onde a estrutura antiga, a fachada antiga, foi trocada por essa fachada existente hoje. Isso aconteceu exatamente em 2008. 2008 e 2009 foram 2 anos de luta, de trabalho, para que nós pudéssemos ter essa nova visão da igreja, né? Mudamos a fachada e mudamos também lá a parte do púlpito da igreja, também foi modificado nessa época. Estava conosco o pastor Ivo, na época dessa reforma. O irmão Francisco foi o mestre que acompanhou a obra com a gente também. Olha, nós tivemos alguns desafios, porque nós pensávamos nessa reforma usar a parte lá de cima também, certo? Mas nós caímos num problema que talvez seja o problema que vocês vão enfrentar nessa nova reforma, que é o problema da estrutura. O irmão Antônio não estava mais conosco, que foi o construtor. Ele já estava falecido, então nós não tivemos como chegar a uma conclusão de que poderíamos fazer alguma coisa. É um privilégio podermos estar juntos aqui nesta ocasião, celebrando o aniversário da Igreja de Brotas. Meu nome é Aliomar Araújo. Eu fui pastor aí nos anos de 2010 e 2011. Apenas esses 2 anos. Mas fui vizinho da igreja durante um bom tempo, que eu morei ali do outro lado, perto do antigo supermercado Paz Mendonça, que tinha ali, de frente ao cemitério. Irmãos, quando eu fui para Brotas, eu fui com uma certa ideia de como seria ser pastor em Brotas. Brotas teve alguns pastores aí que foram muito bons pastores. E quando eu fui pastor aí, eu fiquei pensando se eu estaria à altura de ser pastor desta igreja. Eu sempre gostei desta igreja, sempre amei a Igreja de Brotas. E estava naquela expectativa de como seria. E fui maravilhosamente recebido aí na igreja.
A igreja de Brotas me causou uma impressão assim muito boa, muito gostosa. Eu fiquei muito à vontade, assim comecei meu ministério aí na igreja de Brotas. E na verdade queria até terminar meu ministério aí, porque no ano seguinte eu fui jubilado. E quando me disseram que eu ia para a igreja central, eu pedi ao presidente, me deixe na igreja de Brotas. Me deixe na igreja de Brotas, eu já estou aqui, deixa eu terminar meu ministério aqui em Brotas. Mas a associação tinha outros planos e lá fui eu para a igreja central, com a vontade, uma saudade e uma vontade de ficar em Brotas. Tenho saudades, na verdade tenho saudade de Brotas. Por isso que tantas vezes apareço aí até sem ser convidado. Não vou aí só para pregar. Às vezes eu vou para estar com os irmãos, para ouvir a pregação, mas para estar com os irmãos, para adorarmos juntos ao nosso Deus. A igreja de Brotas chegou naquela ocasião, se não me falha a memória, com 39 ou 49 batismos, se não me falha a memória, mas eu não afirmo com segurança não. O fato é que o maior número de batismos por igreja era Brotas. Olá, queridos irmãos da minha igreja de Brotas. Que bom falar com vocês, saudades. Muita coisa boa aconteceu em 3 anos que estivemos aí. Chegamos aí em 2012, ficamos 2013, 2014 e saímos em 2015. Isso foi o período que nós passamos aí na igreja de Brotas como pastor. Fui muito bem recebido, graças a Deus. E eu fico muito feliz pelo apoio que a igreja me deu aí. Tenho boas lembranças do ancianato, dos irmãos de todos os departamentos. A primeira coisa que me fizeram foi medo com a laje do auditório lá em cima. Aquele espaço lá em cima, não aguenta muita gente. Eu passei aí os 3 anos com medo daquele negócio cair na minha cabeça. Mas não caiu até agora e não vai cair. Lembro que o distrito batizou sempre mais do que no ano anterior. Porém, no último ano, em 2014, nós batizamos um recorde de mais de 60 pessoas só na igreja de Brotas. Foi um verdadeiro milagre. A associação chamou a Novo Tempo para fazer uma entrevista, porque nós tivemos uma classe bíblica maravilhosa aí com a irmã Dalvinha, os domingos à noite com as séries. Os cultos do sábado tinham uma temática escolhida, não era um calendário homilético, então a gente escolhia os melhores pregadores para os assuntos. Não tivemos muitos cultos com propaganda ou lançamento de campanhas, mas sempre doutrinários. E tivemos o testemunho das pessoas da classe bíblica aí dizendo que aprenderam muito com os sermões. Deus nos abençoou muito nesse último ano, mais de 60 batismos, e isso foi fantástico. Deus sempre foi louvado e sempre será em sua igreja, que deixa o Espírito Santo trabalhar. E nessas lembranças, o que mais me marcou foi o último batismo do ano. A associação já tinha falado da minha transferência e eu fiquei feliz que os anciões não deixaram eu sair antes. Terminamos o ano com 2 pastores, vocês lembram? Pastor Rubem chegando e eu não saí porque os anciões não deixaram. A associação queria que eu saísse no meio do ano, os anciões disseram, não, o pastor vai ficar até o final do ano para terminar essa campanha dos domingos à noite, da classe bíblica. Foi fantástico. E o último batismo foi maravilhoso. Quase no fechamento do ano, atrasei minhas férias com muita alegria. O rebatismo de Regi, pessoas de outras igrejas, foi uma bênção. Esse último batismo foi uma alegria para qualquer pastor, se alegra dentro do tanque batismal. E para mim foi uma felicidade muito grande. Sou muito grato aos irmãos que trabalharam e a Deus que nos deu esse privilégio. Logo depois do meu casamento, a gente veio frequentar Brotas. Porém, eu já conhecia a mensagem adventista através de uma amiga do trabalho que me apresentou a mensagem adventista, e eu também frequentei a igreja do Pai antes de casar durante 1 ano. A minha conversão foi assim, eu já conhecia, né, a mensagem da Bíblia, de Deus, da salvação, de Jesus, mas assim, a mensagem adventista especificamente, um dos textos que me tocou muito quando eu estudei a Bíblia foi a questão de 1 Tessalonicenses 4,16, que fala sobre a ressurreição, né, dos mortos e os que dormem em Cristo. E me tocou muito isso porque eu tinha uma ideia de que quando a gente morria, a gente ia logo para o céu e
não descansava no pó da terra, como a Bíblia ensina. E também a mensagem do sábado, que foi uma mensagem que me impactou bastante, né? Eu conheci a mensagem e comecei a desfrutar desse dia tão maravilhoso e foi, assim, uma experiência muito grandiosa para mim. O que você lembra desse período? Nesse período que eu cheguei na Igreja de Brotas, eu fui muito bem recebida, muito acolhida, me senti assim, amada, respeitada, valorizada. E nesse período eu conheci pessoas assim que foram pessoas-chave em minha vida e que até hoje eu tenho, né, como essas pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade aí na Igreja de Brotas foi o Sinalva, foi Gisalda, e foram pessoas que me acolheram muito. Depois veio Carla, né, que foi uma pessoa assim que também a gente teve uma amizade muito grande e que a gente criou nossos filhos juntos, né, eu, Gisalda, Carla, Lu, então assim, pessoas que hoje eu tenho como verdadeira família para mim. E além delas, todos os meus irmãos da Igreja de Brotas, eu tenho muita consideração, me sinto assim amada e amo meus irmãos. Todos os problemas que eu já passei em minha vida, eu me senti muito acolhida, muito respeitada, muito amada. E Deus sabe o quanto eu agradeço a vocês, as orações e o carinho que vocês têm por mim e por minhas filhas. Anos se passaram, muitas pessoas foram e muitas chegaram. E dentre elas, uma nova família pastoral que estava experimentando um novo distrito após um período de atuação na sede administrativa da igreja em Salvador. Meu nome é Nadilson Lemos Santos e é uma alegria estar falando aqui para vocês, querida igreja, queridos irmãos aí de Brotas. Eu comecei o meu ministério em Brotas no dia 2 de dezembro de 2017. Eu havia acabado de sair da associação e nesse dia eu fui apresentado aí como pastor da igreja. Fui apresentado, saí para as férias e retornei em 2018. E aí eu fiquei até o dia 10 de dezembro de 2022. Então foram 5 anos que eu tive a alegria de pastorear essa amada igreja, esse amado distrito. Fomos recebidos muito bem. Eu havia, como disse, saído do escritório e foi um presente de Deus. Aliás, eu disse isso algumas vezes, que a igreja de Brotas, o distrito de Brotas, foi um presente de Deus para a nossa família. Foram precisamente 120 batismos somente na igreja de Brotas ao longo desses 5 anos, né? O envolvimento da igreja, as duplas missionárias, desbravadores, todas as frentes missionárias, Missão Caleb, todo o engajamento da igreja e, sobretudo, a ação do Espírito Santo contribuiu para termos as 120 preciosas vidas que foram ganhas para o Senhor. Foram muitos momentos assim, marcantes, tá? Mas o período que eu pastorei Brotas foi justamente o período da pandemia. Então foram momentos assim difíceis, bem desafiadores. A igreja esteve fechada durante 100 dias e nós tivemos que criar maneiras de poder assistir a igreja, atender os irmãos. E aí veio a época dos cultos online, né? Mas assim, um momento assim muito marcante foi o dia da reabertura da igreja. Ao longo desses 46 anos, essa igreja não foi apenas um lugar de culto, mas um espaço de acolhimento, transformação e esperança. Gerações se formaram, histórias se entrelaçaram e o propósito inicial de servir e compartilhar amor se manteve vivo. Eu sou o pastor Enoaldo Gali Argolo, casado com a professora Flávia, pai do Ebenezer e Samara, e estou tendo o privilégio de ser pastor dessa igreja desde janeiro de 2023, completando, portanto, a essa altura, quase 2 anos do pastoreio nesse lugar. O que tem sido uma grande honra para mim. De fato, Brotas só tem confirmado o perfil que já a faz conhecida no meio ministerial.
de ser uma igreja acolhedora, tradicional, denominacional, que apoia seus pastores, como tem sido comigo de maneira muito especial até aqui. Eu aproveito o ensejo dessa data festiva para reafirmar meu compromisso de seguir o mandato do Mestre, atuando nessa igreja como seu pastor, até que Deus assim o permita. Hoje, 4 décadas e meia depois, a igreja continua sendo um farol de luz, conectando tradição e renovação, memória e sonho, fé e ação. Sua história não é apenas sobre um prédio ou um grupo, mas sobre pessoas que escolheram fazer a diferença e que continuarão fazendo a diferença pelas próximas gerações, em especial pregando a todos no bairro de Brotas.